Olá, comunidade ICL, seja muito bem-vinda para mais uma edição do Desperta ICL, hoje comigo, César Calejon. Em breve, Fábio Panunzio estará de volta aqui com vocês, hoje, dia 27, terça-feira, 7 horas da manhã, pontualmente. Então, muito bom dia para você que está acordando, para você que está preparando o café da manhã, que já está dirigindo, indo para o trabalho. Olha, gente, tem muita coisa para a gente trabalhar, vamos seguir acompanhando caso Master, política internacional, o que está acontecendo lá fora com o chefe da milícia trampista sentindo o calor. Vai ter a nossa conversa com o queridíssimo Kleber Lourenço, vai ter Alex falando de futebol daqui a pouquinho. Alex, tudo bem? Bom dia, querido. Como é que você está? Bom dia, Calejon. Bom dia a todos. Aparecer aqui na tela, como você está? Tudo bem. Já tá Alex, se acostumando com o novo Desperta, né, Calejon? Acordar cedo, acordar 4h30 da manhã para fazer o Sim. Mas eu gosto, é gostoso começar o dia com vocês aqui, trabalhando os principais temas, os temas mais prementes do dia e, claro, com aquele olhar crítico, não só lendo a notícia, mas avaliando, entendendo exatamente a notícia por trás da notícia, né, Alex? Aquilo que a gente faz muito bem aqui no Desperta. Querido, eu vou fazer a previsão aqui. Vamos passar pelo clima, como é que fica o clima, e aí eu já te chamo, Alex. Um segundo para você falar de futebol, tá? Gente, olha só, previsão para o Brasil, tá? Isso aqui é da redação do Clima Tempo. Então, começando brevemente, não vou gastar muito tempo e energia com isso aqui. Chuvas fortes, temporais e calor intenso avançam pelo Brasil, é do boletim Clima Tempo. E diz aqui, para a região sul do país, chuva persistente e pancadas mais intensas com vento. Então, entre o litoral do Paraná e de Santa Catarina, há possibilidade de chuva mais fraca desde amanhã, que se mantém ao longo do dia e avança também para pontos do interior dos estados e para o nordeste do Rio Grande do Sul, tá? Então, Porto Alegre, o tempo fica firme, predomínio do sol, máxima de 34 graus. Curitiba tem possibilidade de nevoeiro na madrugada, sol entre nuvens pela manhã e chance de chuva fraca à tarde e à noite com máxima de 29 graus. Região sudeste, gente, instabilidades aumentam e há risco de temporais. Então, a chance, segundo o Clima-Tempo, a chance de chuva mais fraca na faixa litorânea e no oeste paulista, além de pontos do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, devido a uma influência marítima. No leste e nordeste de Minas Gerais, chove pela manhã e ao longo do dia as instabilidades aumentam por causa do calor, tá? No centro-oeste, pancadas fortes e temporais isolados com calor. As pancadas de chuva seguem ocorrendo no noroeste, norte e interior de Mato Grosso, com intensidade moderada a forte, além do oeste e da região central de Mato Grosso do Sul. Na região nordeste, permanecem os temporais e vento no litoral, e na região norte, chuvas volumosas e situação de perigo em áreas isoladas, tá? Então, principalmente em algumas áreas da região norte, se você me escuta dessa região, atenção, porque tem um volume de água previsto significativo aí para a região, tá? Gente, eu só quero passar isso aqui antes de te chamar, Alex. Olha só, isso aqui tem umas... Ô, Alex, não sei se você viu isso aí, cara, umas imagens de um motoboy sendo arrastado pela correnteza, cara. Ele entra com a moto... Aqui em São Paulo, você viu isso, né? Gente, tenebrosa a imagem. Um trabalhador... Um motoboy, ao que tudo indica, pelo menos, parece ser um trabalhador numa moto, ele entra no meio da correnteza, digamos assim, do alagamento, e ele simplesmente some. Ele é consumido pela correnteza, desaparece. E eu não sei se tem outras informações, mas me parece que aquele trabalhador faleceu. Então, eu só quero ressaltar isso aqui, gente, para que vocês tenham muito cuidado, tá? Tá com moto, tá com carro no meio da enchente, procura se abrigar. Se achar que a situação está muito crítica, não se meta no meio do alagamento, porque uma vez ali no meio da correnteza,
muitas vezes não tem o que fazer e casos trágicos estão acontecendo. Um senhor também, acho que de 75, 76 anos, foi arrastado por uma correnteza aqui em São Paulo, também, infelizmente, perdeu a vida. Então, só quero deixar registrado isso aqui. Calejão, fala, querido. o motociclista que foi pela enxurrada ali na chuva, ele foi resgatado sem qualquer lesão e sinais de afogamento, segundo uma matéria aqui que eu pesquisei no UOL. Graças a Deus. Que bom. Eu tinha a informação de que ele não tinha sido encontrado e que bom que então a notícia é essa. Ele não sofreu qualquer tipo de lesão. Esse outro senhor de 76 anos que acho que faleceu, né, Alex? Ele foi Isso mesmo, ali em Guarulhos. Guarulhos foi esse caso do senhor. Gente, então só para deixar registrado aqui, obrigado pela correção, Alex. São Paulo tem aumento de mortes relacionadas a temporais, apesar de chuva dentro da média. Claro, Nunes e Tarcísio afirmaram que investiriam em sistemas de drenagem e combate às enchentes. Isso não saiu até agora. Foram 4 óbitos, olha aí, Alex, na capital paulista de dezembro até aqui, gente. Então, assim, coisa de 60 dias, tá? Contra 3 durante todo o período chuvoso do ano passado. Todo o período chuvoso. Então, já é maior o número nesse começo de ano, infelizmente, tá? Fiquem atentos, tomem cuidado, tá? Alex, vamos lá, querido, vem pra cá. O que você tem de futebol que você quer ressaltar, você acha mais pertinente nessa terça-feira, dia 27 de janeiro? Sim, então, Calejão, a gente tá meio fraquinho, né? Ontem não aconteceu nada e hoje está fraco ali no nosso mundo do futebol. Amanhã volta o Campeonato Brasileiro, então a gente vai ter alguns jogos para comentar aqui. Porém, a notícia de ontem em Calejão foi que o presidente Lula, junto com o ministro do Esportes, André Fufuca, recebeu na sede o Giannino Infantino, ali, o presidente da FIFA, junto com o técnico da seleção, Carlo Ancelotti, para quê? Para reiterar o desejo de ser a sede da Copa do Mundo de Clubes em 2029, então é um desejo ali do presidente Lula, junto também com os ministros e com o técnico da seleção brasileira. Lembra que tem a Espanha e o Catar também, que são países interessados em sediar a Copa do Mundo de Clubes em 2029, Calejão. E o que você acha com a tua ampla expertise em desportos, Alex? Você acha que isso aí vai azedar essa Copa do Mundo? Você acha que tem clima? Cara, porque é complicado, né? Num país que está numa ascensão autocrática, com uma milícia atuando de uma forma totalmente descontrolada, prendendo as pessoas, assassinando dezenas de pessoas de forma extrajudicial, sumária. Você acha que tem clima para rolar a Copa do Mundo ali, Alex? O que você vê aí, cara? Então, Calejão, seria em 2029, que é a Copa do Mundo de clubes, que é diferente da Copa do Mundo ali de seleções que é do próximo ano. Lembrando que tem algumas seleções que não vai ter torcida ali na Copa do Mundo de 2026 esse ano, lá nos Estados Unidos, Canadá e México, por conta de algumas restrições ali do Donald Trump, que se for associada à Copa do Mundo de clubes em 2029, eu creio que é bem benéfico aqui para o Brasil, porque tanto na Copa do Mundo de clubes lá nos Estados Unidos, que aconteceu ano passado, teve muitos torcedores brasileiros e isso trouxe muita comoção ali nas redes sociais, e até mesmo o presidente da FIFA na ocasião elogiou ali a presença dos torcedores brasileiros, e caso o Brasil seja a sede ali da Copa do Mundo de clubes, abriria mais uma vaga ali para o nosso país de algum clube brasileiro representar a nossa seleção. Então eu creio que a Copa do Mundo de clubes de 2029 seja benéfico, e a desse ano a gente tem essa restrição ali do Donald Trump, com alguns países ali como Senegal e alguns países africanos onde não terá torcida e provavelmente terá torcida única apenas de uma seleção, Calejão. Me parece, Alex, a Copa desse ano, estou te falando na América do Norte, né? Isso teria que ser boicotado. Isso teria que ser boicotado por basicamente todos os países que rechaçam o nível de autoritarismo e violência que o trumpismo está imprimindo, não só nos Estados Unidos, mas na sociedade internacional. Me parece que boicotar essa Copa seria um ato político simbólico de resistência nesse sentido. Mas eu entendo que isso é bastante complicado, que existe todo um jogo político. É a minha opinião, eu acho que isso deveria ser fortemente boicotado, Alex. É isso? Sim. Você tem mais alguma coisa?
Só complementando essa resposta, Carlão, eu concordo plenamente com o que você falou. A gente tinha que boicotar, verificar alguns outros países. O Cleison ontem me falou que teve uma Copa do Mundo que seria na Colômbia e por conta dos cartéis ali trocou e foi para a sede anterior da Copa do Mundo. Então eu concordo plenamente. E ontem o presidente da FIFA falou que não tem a chance de fazer a troca da sede, infelizmente, mas eu concordo plenamente com o que você falou, Carlão. Vamos nessa. Perfeito, lindão. Obrigado. Um beijo, Alex. A gente vai voltar para o tema internacional. Vamos falar do Greg Bovino. O sobrenome do cara é Bovino, tá, gente? Eu não estou fazendo piada. O nome do chefe da milícia trampista, do ICE, é Greg Bovino. Tem consequência para ele. Tá sentindo o calor lá nos Estados Unidos. A gente vai voltar para isso. Gente, daqui a pouquinho eu vou chamar o Kleber Lourenço, mas eu quero passar isso aqui com vocês antes. Olha só, isso aqui tá uma publicação do UOL, da colega Victoria Bechara. E foi publicado ontem, 7 horas da noite, tá? Moraes nega pedido da defesa e mantém prisão preventiva de Felipe Martins. Também negou o Moraes, para que vocês saibam, um habeas corpus pro Jair Bolsonaro, que foi solicitado por uma pessoa que não era parte da estratégia de defesa, tá? Do Bolsonaro, foi negado também. Então, eu vou trazer eu quis trazer essas duas notícias, mas eu vou trabalhar essa questão aqui do Felipe Martins. Felipe Martins, vocês sabem, é aquele cara que fazia, às vezes, de assessor especial para assuntos internacionais, né, de relações internacionais do Jair Bolsonaro. Uma figura, um olavista absolutamente aloprado ao encontro do que fazia o Ernesto Araújo, como vocês seguramente ainda não foram capazes de esquecer, uma figura profundamente infeliz como aquele chanceler, tá? Bom, o ministro Alexandre de Moraes do STF negou hoje um pedido, ontem seria, né? Um pedido para revogar a prisão preventiva do Felipe Martins, ex-assessor do Jair Bolsonaro. O que aconteceu? Moraes afirmou que a defesa não apresentou qualquer fato que afastasse a necessidade de manutenção da prisão. O ministro também afirmou que a prisão domiciliar é necessária porque as medidas cautelares foram insuficientes. Então é curioso, né, gente? Essa gente tenta dar golpe de Estado, comete toda sorte de crimes, contam com o benefício da dúvida, por exemplo, no caso do Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro tentou remover ou tentou danificar a tornozeleira com um ferro de solda. Quando a oficial de justiça pergunta para ele, o que o senhor fez aí? Meti um ferro de solda. Aí, ele responde dessa forma, né? Meti um ferro de solda aí. E depois, não, mas porque não tem necessidade de qualquer tipo de medida cautelar ou de prisão preventiva. Ora, evidentemente tem, porque de forma reiterada, os bolsonaristas demonstram o ímpeto de tentar evitar a aplicação da lei penal, o ímpeto de tentar fugir, tá bom? Tentam causar distúrbio na ordem pública, absolutamente tudo o que o artigo 312 contempla para determinar uma eventual prisão preventiva, tá? A defesa, Martins foi preso no dia 2 de janeiro por descumprir proibição de uso de redes sociais. A prisão foi motivada pela denúncia de um coronel reformado da Aeronáutica, que também é bolsonarista, diga-se de passagem, que relatou que seu perfil no LinkedIn recebeu a visita do Felipe Martins. A defesa do Felipe Martins apresentou um relatório da Microsoft com histórico de logins na rede social. Segundo os advogados, os registros apontam que o último acesso dele foi em 2024, o que comprovaria que Martins não descumpriu a ordem de Moraes, tá? Os advogados alegam que o Moraes errou numa petição que foi apresentada e o ministro seguiu o parecer apresentado pela PGR no fim de semana. O Martins está condenado pelo STF a 21 anos e 6 meses de prisão pela trama golpista, lembrando sempre que incide, sim, a questão de progressão de regime e tal, mas isso depois de 1/3 da pena cumprida. Então, nesse caso, seria aí 7 vezes 3, 21, é isso aí, tá? 7 anos de cadeia. Achei importante
trabalhar isso aqui com vocês nesse momento, principalmente porque tem a questão do Jair Bolsonaro também, desse movimento de habeas corpus, tá? Gente, outra matéria que eu quero trabalhar aqui com vocês, e que é extremamente importante, eu disse que a gente vai olhar para isso com muita frequência, que é o caso do Master. Tá? E o caso do Master é um caso muito complexo pelo seguinte, porque efetivamente, minha avaliação, concordem, discordem, é para isso que a gente está aqui, para debater de uma forma aberta e legítima, lidando com a divergência. Como eu avalio, existe sim a tentativa de instrumentalizar o caso Master para condenar as pessoas por convicção, para desgastar a imagem de determinadas figuras políticas. Eu estou convencido disso. Tá? Agora, também estou convencido, e essas coisas não caracterizam um jogo de soma zero, no qual ou é isso ou é aquilo. Eu falei a respeito desse tipo de pensamento concreto já no N1, na semana passada, e como ele é equivocado para compreender a complexidade da vida social. Tá? Invariavelmente, no que diz respeito ao funcionamento da nossa sociedade, as coisas são complexas. Não é preto ou branco, existem vários tons de cinza. Ficou um pouco aquele livro lá do tal do Gray lá, mas a minha intenção não foi essa, tá? É mostrar que existe 1 bilhão de variações entre essa leitura binária de 0 ou 1, tá? E para compreender as coisas sociais, esse pensamento concreto é muito complicado, né? Causa muito estrago. Então, também existe toda uma questão no caso do Master que é absolutamente fundamental para que a gente entenda como é que se organiza a sociedade brasileira. É uma aula de sociologia. Enquanto comunicador, se existe materialidade sólida, se a gente não está noticiando algo que é uma convicção, ou eu ouvi falar e não tenho como provar, esse tipo de coisa, eu, pelo menos, me sinto compelido a noticiar. Por quê? Porque é um caso super importante que movimenta a República e que, sim, tem sobre o qual existe um interesse público gigantesco. Então, de fato, atende todos os quesitos para que a gente faça jornalismo profissional em cima disso. Vamos ao caso, por exemplo, nessa situação, Alex. Master pagou por consultoria de escritório de Lewandowski quando ele era ministro da Justiça. Esse texto aqui é da colega Constança Rezende. Isso foi publicado ontem à noite, dia 26 de janeiro, 9h25, tá? A assessoria do Lewandowski afirma que ele se retirou da firma antes de assumir pasta no governo. Banca dirigida por mulher e filho de Lewandowski continuou prestando serviços ao Banco de Vorcaro até agosto do ano passado. Tá? Então, assim, existe um certo ímpeto lavajatista na mídia hoje? Existe. Existem pessoas que querem retomar o expediente segundo o qual você condena e destrói reputações através de convicção? Existe. Mas essas pessoas não inventaram essa questão, por exemplo, com o Lewandowski. Existe esse contrato de consultoria? Existe. Ah, tudo bem, o ex-ministro alega que ele se retirou do escritório. Tá, mas o escritório é tocado pela mulher e pelo filho dele? Então isso tem que ser noticiado. E como eu vejo, é um problema enorme, do qual não só ministros, mas figuras públicas e, sobretudo, magistrados da Corte Constitucional do país têm que estar atento. Porque não tenha a menor dúvida que um dos grandes problemas do Brasil que a gente enfrenta hoje é esse mecanismo de porta giratória, é relações espúrias entre pessoas que estão no poder e questões como essa da iniciativa privada. Não teria nem que ser com uma figura como o próprio Vorcaro, que, como vocês sabem, tem mais da metade da República no bolso. Tá? Me julguem, gente, eu vou falar e vou fazer o trabalho que eu acho que tem que ser feito ao encontro daquilo que eu proponho todos os dias da minha vida, que é fomentar pensamento crítico. O dia que eu parar de fazer isso, eu abandono o jornalismo e vou fazer qualquer outra coisa
da minha vida, tá? Então vamos lá, diz o texto aqui. O escritório de advocacia da família do ministro aposentado do STF, o Ricardo Lewandowski, foi contratado pelo Banco Master de 2023 a agosto de 2025. Em parte desse período, ele era ministro da Justiça do governo Lula. Lewandowski ficou na pasta a qual a Polícia Federal é subordinada entre 1º de fevereiro de 2024 e 9 de janeiro desse ano, tá? O ex-ministro saiu do escritório em 17 de janeiro de 2024, pouco antes de assumir o cargo no governo. Desde então, a banca está a cargo de sua mulher, Yara de Abreu Lewandowski, e do filho do casal, Henrique Lewandowski. Mesmo com a saída do ministro, eles seguiram prestando serviços para o Master, que era um dos clientes do escritório. A informação foi revelada pela coluna da Andressa Matais no portal Metrópolis e confirmada pela Folha. Então, gente, de novo, tá? A complexidade da questão. É óbvio que essas jornalistas e que os veículos envolvidos têm uma agenda política e que, como eu vejo, essa agenda política é muito clara. Aliás, essas pessoas sequer fazem questão de esconder isso. Mas também é fato que quando existe uma questão material tão clara como essa, qualquer um que lide com pensamento crítico tem que trabalhar isso. E cabe às personalidades, às figuras públicas, principalmente as que têm cargos de altíssima responsabilidade e simbolismo no Brasil, não se envolver com esse tipo de coisa. Realmente é simples assim, tá? Porque caso contrário não adianta, não, vocês estão caindo em tática lavajatista, vamos tentar tapar o sol com a peneira. Não, com a peneira é ótimo, com a peneira. É óbvio que isso vai ser trabalhado, porque se esse caso existe e está aí, independentemente de quem seja, isso não significa condenar ninguém com convicção, com base em PowerPoint esdrúxulo, tá, gente? Se esses contratos existem, isso tem que ser feito escrutínio para a população. Se o Toffoli está recebendo banqueiro e tem questões relacionadas com gente que operava junto com o Master, em resorts e tal, tudo isso tem que ser e será demonstrado, pelo menos no que depender da minha própria atividade profissional, tá bom? Gente, vamos chamar o Kleber Lourenço, tá pronto, Kleber? Então vamos lá, Alex. Olha só, tem o trabalho maravilhoso que o Kleber vem fazendo de apuração, de entrar em contato com as pessoas. A gente noticiou até, Kleber, na semana passada, como o teu trabalho ajudou a movimentar a República, como a Érica Hilton, que é uma parlamentar fortíssima, se organizou através da tua apuração, das tuas publicações, para questionar por que tinha milico golpista, o Mário Fernandes, por exemplo, organizando conteúdo programático para o Exército, gente que estava planejando assassinato de autoridades da República e, de repente, estava trabalhando, organizando conteúdo programático do Exército. Kleber, bom dia, querido. O que você traz hoje para a gente? Bom dia, Calejão. As coisas só melhoram. Virou um verdadeiro trem da alegria essa história de trabalho dos militares condenados por golpe, viu? Ontem, o Exército ofereceu trabalho para mais 2 militares ali, na verdade 3 militares, para que pudessem trabalhar tanto em funções administrativas quanto também na formulação de conteúdos do Exército. Esses militares foram o Tenente-Coronel Rodrigo Bezerra de Azevedo, que recebeu uma proposta semelhante ao do General Mário Fernandes para trabalhar na área de elaboração de conteúdos e revisão de materiais, o Coronel da Reserva Marcelo Costa Câmara, que também recebeu uma proposta semelhante tanto a do Rodrigo quanto a do General Mário Fernandes na parte de formulação de conteúdos e materiais, e também o Tenente-Coronel Hélio Ferreira Lima. Calejão, esse, no caso, recebeu uma proposta de trabalho mais condizente com o que poderia ser proposto a um condenado como ele. Nesse caso, a proposta foi para trabalhar em rotinas administrativas, verificando ali oportunidades de melhoria das instalações do Exército, fazendo mais um trabalho de zeladoria, e uma segunda opção foi dada a ele
para que ele trabalhe na área de promoção de saúde do batalhão em Manaus, onde ficaria ali na área de prevenção de lesões, promoção de atividades esportivas dos militares. Essa proposta foi feita pelo 7º Batalhão do Exército em Manaus. Todas as outras propostas foram feitas pelo Comando Militar do Planalto. Então, veja também só a diferença. Enquanto o Comando Militar do Planalto tenta colocar os militares condenados por golpe em setores estratégicos de doutrinação ou educação e formação de novos militares, os batalhões mais afastados de Brasília, como nesse caso do 7º Batalhão da Polícia do Exército, tenta colocar, de fato, dentro de rotinas mais administrativas e que não envolvem ali áreas sensíveis do Exército. Calejão. Kleber, deixa eu te perguntar, você que está acompanhando toda essa história de muito perto, na condenação, as pessoas foram condenadas por crimes contra a democracia, não sei se todos, você pode me corrigir se eu estiver errado, se todos foram condenados pelos 5 crimes, por exemplo, que aquele núcleo crucial do golpe foi condenado. Mas essas pessoas foram condenadas por crimes seríssimos. Na condenação não existe uma especificação mais clara de que tipo de atividade esses militares podem ou não exercer? Isso não teria que ser melhor trabalhado? Quem é que define isso? Como é que funciona isso, cara? Assim, hoje não tem uma especificação de que eles podem fazer ou não após a condenação. Por isso que surgiu esse projeto de lei da deputada Erika Hilton, propondo ali que políticos, pessoas, militares em geral, todos que fossem condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, não pudessem trabalhar em áreas sensíveis do Estado, Calejão. E aí, nesse caso, é muito interessante também ressaltar que a decisão do ministro Alexandre de Moraes, que negou a oportunidade de trabalho tanto para o almirante Almir Garnier quanto para o general Mário Fernandes, o ministro Alexandre de Moraes fala justamente isso, Calejão, de que por conta do crime com o qual eles foram condenados, ali a tentativa de golpe, não faria sentido com que eles pudessem atuar com áreas sensíveis. Inclusive, é esperado que essas propostas de trabalho feitas pelo Exército, tanto para o tenente-coronel Rodrigo Bezerra quanto para o coronel da reserva Marcelo Costa Câmara, sejam negadas, uma vez que são trabalhos semelhantes ao do general Mário Fernandes, que também teve esse tipo de trabalho negado pelo ministro Alexandre de Moraes. Como é que era aquela metáfora que te fizeram ontem, explicando que isso seria o equivalente a colocar um pedófilo para... Não foi isso que você me disse ontem? Isso foi, da advogada Bianca Santos. De colocar um pedófilo para cuidar de creches. Faz todo sentido, né? Colocar um golpista que estava arquitetando, no caso estou falando do Mário Fernandes, mas é fundamentalmente o mesmo princípio. Colocar um golpista que estava orquestrando assassinatos de autoridades da República para organizar conteúdo intelectual, conteúdo programático, na forma como a gente vai formar as nossas Forças Armadas e os cadetes, é um absurdo completo. Que bom que a gente tem o jornalismo crítico de profissionais competentes de imprensa como o Kleber Lourenço para jogar luz sobre isso, fazer o escrutínio sobre isso e que a gente traga isso para o debate público e tenha, portanto, parlamentares capazes e fortes como a Erika Hilton que decidem comprar essa briga e levar isso adiante. Kleber, alguma coisa mais sobre esse tema ou vamos girar a pauta? O que você quer fazer? É só um último ponto sobre esse tema. Ontem o ministro Alexandre de Moraes ele movimentou bastante os processos relacionados à tentativa de golpe. Também ele manteve a prisão domiciliar do coronel do Exército, Fabrício Moreira Bastos. Ele havia pedido também a revogação da prisão domiciliar. Veja, ele nem em regime fechado está. Foi condenado, mas está no regime domiciliar. Ele pediu a revisão das medidas cautelares, tornozeleira. Teve essas medidas negadas, mostrando ali que o ministro Alexandre de Moraes segue determinado em impor as punições necessárias aos condenados pela tentativa de golpe e mostra ali também, em certo aspecto, que o caminho de Jair Bolsonaro para conseguir a domiciliar vai ser bem difícil, já que até mesmo aqueles que já estão em domiciliar, como o caso desse coronel, estão tendo os pedidos para afrouxamento das penas negados. E também a PGR freou a devolução dos bens do general Paulo Sérgio Nogueira, que foi condenado também na tentativa de golpe. Ele havia solicitado a devolução dos bens apreendidos durante as investigações. A PGR solicitou que fosse feito um parecer da Polícia Federal para que ela explicasse se esses materiais apreendidos serão ainda necessários para mais investigações ou diligências ou se eles já não são mais úteis para as investigações. Perfeito.
Kleber, você tem uma apuração também aqui do Rogério Correia pedindo convocação do Cláudio Castro e do Ibanez para a CPMI do INSS. Está aí na tela. Conta pra gente o que você traz nessa tua publicação, cara. Exatamente, Calejão. Nesse caso, os requerimentos do deputado Rogério Correia, eles citam negociações com o Banco Master envolvendo fundos públicos de previdência e alertas ignorados ali pelos governos, uma vez que já era ali de conhecimento notório de muitos governos ali, e principalmente do Estado brasileiro em geral, os problemas do Banco Master e inclusive com as gestões de fundos ali, a questão de vender investimentos, o silvalendo do fundo garantidor, entre outros problemas. Então, o deputado Rogério Correia acredita, sim, que há uma conexão entre o caso do INSS e o caso Master. Também ali é mais uma da série de requerimentos que ele vem fazendo para mostrar a relação entre esses dois casos. E eu conversei com ele ontem e ele fez a seguinte declaração sobre esses requerimentos que eu vou ler aqui, Calejão. Ele disse, sobre o Banco Master, tem muita coisa a ser investigada. A relação, por exemplo, do pastor Zetel, que era braço direito do cara com a questão do crédito consignado, e algumas igrejas como a da Lagoinha, que tinha inclusive um banco que provavelmente foi parte do investimento do Banco Master e da roubalheira dos recursos de consignados de aposentados dentro desse banco da Igreja Lagoinha. Isso vai envolver pastor Zetel, vai envolver apoio que deram a Nicolas Ferreira, vai envolver pastor Valadão e assim por diante. E ele disse que apresentou esses requerimentos porque é essencial que seja esclarecido qual é a relação e qual é o impacto que isso teve nos aposentados. Ele disse, inclusive, que um dos problemas disso é o caso do governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal, onde a relação dele com o Vorkari acabou facilitando a relação para que fossem obtidos créditos consignados entre os aposentados do Distrito Federal com o Banco Master. E aí eu já adianto que, muito provavelmente, Calejão, para a nossa audiência amanhã, eu devo trazer mais um bastidor interessante dessas histórias envolvendo ali esses problemas e essa crise toda envolvendo o Banco Master e a relação também com o INSS. A gente sabe que tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados foram feitos pedidos de instalações de CPIs para que seja investigado o escândalo do Banco Master e que encontra-se dificuldade de instalação dessas CPIs por conta dos respectivos presidentes das casas, seja ali o Hugo Mota, seja Davi Alcolumbre. Então, os deputados e os senadores já estão pensando em formas de contornar isso e também essas informações devo trazer amanhã com mais detalhes para você, Calejão. Opa, ansioso então, o Kleber sempre traz uma apuração quentíssima aqui no ICL. Obrigado, querido, por hoje, Kleber. A gente te aguarda amanhã com as novidades então. Obrigado, viu? Imagina, Calejão, e um abraço também para toda a audiência do ICL. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau, querido. Gente, olha só, eu quero trabalhar isso aqui com vocês, porque isso vai ao encontro do que o Kleber estava dizendo, o que o Rogério Correia disse, e a importância de lançar luz, jogar luz sobre esse caso, por exemplo, como o Master, tá? Porque no limite, gente, o que acontece aí, na prática, tá? É que você tem pensionistas, sobretudo as camadas mais empobrecidas da nossa população, gente que trabalhou a vida inteira para no fim da vida conseguir fazer a manutenção da própria subsistência, tá? E que fica sem dinheiro para pagar aluguel, para comer, para comprar remédio, enfim, como eu disse, para as coisas mais fundamentais. Enquanto isso, põe na tela aí, Alex, para mim, olha só. Isso aqui é de hoje cedo, 5h30 da manhã, do colega Carlos Madeiro, tá? Família Vorcaro ergue clube à beira-mar sem autorização em área tombada. Olha a fotinho da piscina construída irregularmente em clube erguido, feito pela família do Vorcaro na Bahia. Isso segundo a publicação do UOL, do dia 27, hoje às 5h30 da manhã, pelo Carlos Madeiro, tá? Então, muito brevemente, não vou me aprofundar nisso, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional embargou a construção de um clube à beira-mar em Porto Seguro, que estava sendo erguido sem autorização pela empresa Milo Investimentos S.A., que tem como sócios o pai e a irmã do empresário Daniel Vorcaro, dono do liquidado Banco Master, tá? Abre aspas para o laudo do IFAM, esse laudo é do dia 21 de janeiro, há 6 dias.
Houve a implantação de novos módulos construtivos de grandes dimensões e uma piscina, além da supressão de vegetação de restinga na área da praia e de vegetação nativa de grande porte no interior do terreno. Tá? As intervenções realizadas promovem a alteração da ambiência e destaque excessivo na paisagem local, resultando em danos ao conjunto tombado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo por que eu trago esse tipo de coisa e esse tipo de foto para vocês? Porque no limite é disso que fechar o olho para qualquer coisa que envolva não só o master, porque veja, gente, o master ele é o sintoma de uma doença que acomete o Brasil inteiro de forma endêmica. Se você faz jornalismo e sociologia no nível sério, não tem como ignorar esse tipo de coisa. Porque, no limite, isso significa que centenas de milhões de pessoas no Brasil ficam sem água potável, sem saneamento básico, 50 milhões de pessoas sem esgotamento sanitário. Você tem toda sorte de necessidades e de carências e de problema com infraestrutura civil, educação, com escola, com boa parte da população que fica sem saúde, para que banqueiros e empresários e muitas vezes magistrados de cortes e tal, tendo festa em Portugal, tomando vinho de 5 mil euros a garrafa, andando de jatinho para cima e para baixo, fazendo festa em iate de 300 pés com tchê-tchê-tchê, esse tipo de coisa, tá? É para isso que a gente está olhando. Vamos continuar olhando porque não é uma opção. Trabalhar esse tipo de coisa, se você faz jornalismo crítico no nível sério, é um compromisso que não pode ser negligenciado, tá? Gente, vamos para o tema central do que eu quero trazer para vocês hoje aqui, que é essa publicação da coluna do Jamil Chad, tá? Aliás, o Jamil Chad está dando um show, um espetáculo, as publicações, muitas vezes exclusivas, da coluna do Jamil Chad, que sai de outro veículo e vem para o ICL, iclnoticias.com.br. Vocês têm acesso a tudo que o Jamil publica. E o Jamil, não é porque ele é do ICL não, tá? Eu sou fã do trabalho dele há muito tempo, muito antes disso. E como eu vejo, ele é o principal jornalista de internacional no Brasil. Tá? Não tem ninguém que tenha a experiência, a expertise, que tenha tanto conhecimento da sociedade internacional como o Jamil Chad. E hoje, e além de tudo, ele acorda cedo, o homem é brabo. Ou pode ser que isso aqui estivesse programado também. Tá? Na coluna do Jamil, diz o seguinte, exclusivo, em primeira resolução, Conselho de Trump toma Gaza e exclui palestinos. O documento revela poderes absolutos para Trump em Gaza e sem previsão de qualquer prazo para entregar território à administração dos palestinos. Aqui, uma foto dos dois genocidas, o Netanyahu e o Donald Trump, tá? Então, diz o texto do Jamil Chad, um controle absoluto sobre Gaza, sem monitoramento externo e sem o envolvimento de qualquer autoridade palestina. Esses são os termos da primeira resolução proposta pelo Conselho da Paz. Assim, essa é a quadra histórica na qual nos encontramos. Esse é o Conselho da Paz, tá bom? Criado pelo presidente Donald Trump com o apoio de cerca de 30 países. Eu não sei se foi o próprio Kleber Lourenço ou a Gabi Varela que utilizou esse termo pela primeira vez, gangue da paz, mas me parece muito adequado. É uma gangue da paz. É o tipo de estrutura que diz o seguinte, ou você vem comigo e fica quietinho e não fala nada, paga o seu $1 bilhão, fica quietinho, não contesta, não fala nada, e aí você faz parte do meu clubinho. Olha, isso é uma gangue. Essa é a dinâmica típica de uma quadrilha, de quem tenta intimidar um sujeito mais fraco para ter a sua agenda
avançada, tá? O documento da resolução deixa explícito que, a partir de agora, Gaza será um território governado a partir de pessoas indicadas exclusivamente pelo governo dos Estados Unidos, isentos de qualquer mecanismo de responsabilização ou órgãos independentes. As forças militares no local também serão aprovadas por Trump pessoalmente. Olha o tipo de coisa que aconteceu na Venezuela, olha o que está acontecendo em Gaza, veja o que o Trump tem dito sobre Groenlândia, sobre Colômbia, sobre como de fato os Estados Unidos têm que controlar todo o Ocidente com mão de ferro, e reflitam por um segundo, tá? Veja, por que é importante não perder a dimensão crítica do jornalismo, se é isso que você alega fazer. Há 2 anos, eu venho dizendo aqui no ICL, e o ICL inteiro, para todos os efeitos, não sou só eu, o ICL inteiro, como linha editorial, aliás, tá? Vem dizendo que o que está acontecendo em Gaza é uma expansão neocolonial em pleno século XXI, com direito a genocídio e limpeza étnica, na frente de toda a sociedade internacional, com a conivência, com a anuência e, no caso dos Estados Unidos e de alguns dos seus principais aliados, com o financiamento desses países. Muita gente, na grande mídia, no que o Chico Sá chama de grande mídia hereditária, tentou tergiversar. Deixou para lá o senso crítico, por quê? Porque tem que defender os interesses do patrão, porque tem que defender, sobretudo, a retórica estadunidense de que eles são, assim, o farol da democracia no mundo. Você tem gente hoje em mídia hegemônica que está dizendo que, abertamente, que é melhor os Estados Unidos levarem mesmo democracia para o mundo. Eu não estou querendo dar indireta para ninguém, não, mas eu também não vou falar o nome da pessoa, porque também não me interessa utilizar a força do ICL como veículo de comunicação para promover um sujeito tão vira-lata, uma mentalidade, sobretudo, tão altamente cretina e vira-lata. Mas vários desses jornalistas tergiversaram, tornaram o processo de genocídio e expansão colonial mais palatável, mais aceitável. Quando a gente já sabia que o que estava em curso era um genocídio, era limpeza étnica. Não é à toa que o senhor Witkoff foi enviado pelo trumpismo para a região como emissário especial, porque esse cara é um empreiteiro. O senhor Kushner, o próprio Trump, é um grande empreiteiro do mercado imobiliário. Sabiam o que eles estavam fazendo. Eles lançaram um vídeo com inteligência artificial, retratando o que aconteceria a seguir. E ainda assim, a gente teve gente que se diz moderada, tá? Diz fazer jornalismo imparcial e crítico, e que continuou dizendo que o que estava em jogo aí era a luta contra o terrorismo do Hamas, tá bom? 2 anos depois, tá aí a resolução obtida pelo ICL Notícias, continuando a leitura aqui, Alex, determina o futuro de um território palestino e que, nos últimos 2 anos, foi alvo do que grupos de direitos humanos qualificaram como genocídio. Na segunda-feira, o presidente Lula conversou com o Trump e sugeriu que o Conselho tenha seu mandato limitado à reconstrução de Gaza e com a participação da autoridade palestina, que seria o Mahmoud Abbas, tá? Gente, é fazer o quê? Você tem um celerado que tem a maior potência militar nas mãos, que está matando o seu próprio povo de forma sumária e que agora está dizendo que ele é dono do mundo. A diplomacia brasileira, o governo brasileiro está tentando achar um caminho que diga, olha, respeite a autonomia, a soberania do povo palestino, que, aliás, foi isso que vocês alegaram que estava em jogo o tempo todo, assim como vocês alegaram que o que estava em jogo era a soberania do povo venezuelano e disseram que o Edmundo Gonzalez tinha vencido a eleição, né? Um monte de jornalista desses limpinhos também, assim,
da mídia hereditária dizendo, não, é porque é um absurdo, a ditadura e tal. Tá bom, então quem é que ganhou a eleição? O Edmundo Gonzalez. Então tá bom, então vocês vão tirar o ditador e vão colocar o presidente eleito, né? Ah, não, por quê? Porque ele não tem força popular. Mas não, esse não era o cara que vocês disseram que tinham vencido a eleição? É, mas sabe como é que é, né? Nem o cartel de Solis, que a gente disse que ele chefiava, sequer existe. Então ele não pode ser chefe de um negócio que agora a gente reconhece abertamente que sequer existe. Esse é o nível do debate público hoje. Com Gaza é a mesma coisa. Os caras estavam dizendo o tempo todo que é contra o Hamas, agora está muito mais claro que se trata de expansão neocolonial. Já estava claro para todo mundo que estivesse prestando atenção de uma forma minimamente atenta. Agora, sabe o que acontece também, gente? Desculpa estar me alongando um pouco mais, estou fazendo um desabafo no Desperta com vocês hoje. É a mesma dinâmica que se aplica com economistas liberais em grandes veículos de comunicação. Não é que eles erram, eles não erram todos os anos. Aliás, a gente tem mapa da mina, a gente vai falar, essa quinta-feira tem mapa da mina, aí sim o Moreira acerta e tá lá registrado para o ano que vem, o acerto. Mas peraí, Alex, eu vou fazer isso daqui a uns 10 minutos. Mas veja, os liberais, cara, eles não é que eles erram, tem método, tá? Quando você adota a mentira e a manipulação como expediente de forma reiterada, você não está errando. Isso aí é um método que você está usando para tentar avançar os seus interesses, tá? Então, é a mesma coisa. Não é que essa gente erra. Eles não erraram ao dizer que os Estados Unidos estão combatendo o terrorismo do Hamas em Gaza, ou que eles estão zelando pela soberania do povo venezuelano. Essa gente sabe muito bem o que eles estão fazendo, eles só abandonam o senso crítico na prática jornalística porque eles precisam agradar quem paga a conta, no limite, tá bom? Bom, olha só o que diz o documento aqui, não há previsão, diz o Jamil Chad, para a entrega de Gaza para uma autoridade palestina. Abre aspas, o Conselho de Paz atuará como a administração governamental transitória de Gaza para supervisionar e fiscalizar a implementação do plano abrangente, garantindo que Gaza seja uma zona desradicalizada e desmilitarizada, livre de terrorismo, que não represente uma ameaça aos seus vizinhos e que seja desenvolvida para o benefício do povo de Gaza. Ou seja, uma verborragia absolutamente abstrata que não quer dizer nada, que não assume compromisso com o povo de Gaza, que não fala, que não dialoga com a liderança palestina, com Mahmoud Abbas, que não tem qualquer tipo de previsão para fazer a transição do poder do que foi um território devastado por um genocídio. Os números oficiais dão conta de dezenas de milhares de mortos, mas existem estudos, por exemplo, tem um que me ocorre que foi publicado na revista Lancet, que dá conta de centenas de milhares de mortos, gente, centenas de milhares, tá? Num território que foi assim terraplanado pelos Estados Unidos e por Israel, sobretudo com a figura do criminoso, do genocida, do Netanyahu, tá? Segue o texto aqui. De acordo com a resolução, o Conselho de Paz, abre aspas, poderá exercer todos os poderes e autoridades que julgar necessários e apropriados para implementar o plano abrangente, incluindo, entre outros, emitir resoluções e diretrizes, estabelecer submissões e entidades subsidiárias, como um gabinete do alto representante para Gaza, o Comitê Nacional para a Administração de Gaza e a polícia local autorizada pelo alto representante. Ou seja, é um tipo de colônia que se estabelece e você põe lá um governador aos moldes, sei lá, século XVI, século XVII, tá?
coordenar a reconstrução e o desenvolvimento em Gaza, supervisionar e fornecer orientação estratégica a uma força internacional de estabilização temporária, juntamente com a cooperação em matéria de desmilitarização e segurança. Com essa força, coordenar o processo de desradicalização e o auxílio humanitário em Gaza. Sabe-se lá o que vai acontecer nesse processo que eles chamam de desradicalização. Meu Deus do céu! Os Estados Unidos e Israel vêm matando o povo palestino assim, só para ver o tombo. Vocês podem imaginar, se eles se dizem engajados com um processo de desradicalização, o que é que isso significa? Gente, existem vídeos de soldados israelenses explodindo um prédio em Gaza e a explosão emite uma fumaça azul e os soldados fazem piada brincando como se aquilo fosse um chá de revelação. Vocês podem imaginar o que significa processo de desradicalização nesse contexto, tá? Vamos seguir aqui. Engajar doadores, aprovar orçamentos e administrar mecanismos financeiros. Deixa eu tomar uma água aqui, gente, que fala demais e a gente engasga. Concluir quaisquer acordos internacionais necessários com estados ou organizações e tal, e abrir contas bancárias e estabelecer controles financeiros adequados. Quem que vai estar na gangue da paz nessa ocasião? O Marco Rubio, Susan Wiles, tá? que é uma assessora direta do Trump, o senhor Witkoff, como eu adiantei, o Kushner, o Tony Blair, o Tony Bagdad Blair, tá? Mark Rowan, Ajaya Banga, enfim, Martin Edelman. Essa gente aí que está estabelecendo uma colônia em Gaza. E estava claro, gente, estava claro desde o começo que o plano do trumpismo, do senhor Witkoff, do senhor Kushner, do próprio Trump, do Netanyahu, das altas cúpulas societárias israelenses, estadunidenses, não era o combate ao terrorismo para absolutamente nada. Era aniquilar a população palestina e tomar o território de Gaza, mas assim, na mão grande, tá? Sem nenhum tipo de restrição, sem nenhum tipo de pudor. É o que está acontecendo aí, infelizmente, essa proposta neocolonial encontrou respaldo em muita gente da mídia ocidental, que empregou a sua pena no sentido de justificar o massacre, o genocídio do povo palestino e de tornar essa expansão neocolonial mais aceitável sob os olhos da nossa população, sabe? Então, o sangue dos palestinos também está na mão dessa gente que possibilitou esse processo em termos de comunicação. Gente, os minutinhos finais aqui, eu não posso deixar passar isso aqui com vocês, olha só. Esse texto também foi publicado no UOL ontem à noite. Chefe da fronteira dos Estados Unidos deve deixar Minneapolis, diz televisão. O chefe da patrulha da fronteira dos Estados Unidos, o Gregory Bovino, o nome dele é Greg Bovino, e parte de seus agentes devem deixar Minneapolis nessa terça-feira, após a repercussão da morte do enfermeiro Alex Preti por agentes do ICE, mais uma pessoa que foi executada sumariamente, de forma extrajudicial. E a gente tem... A questão agora é o seguinte, como eu vejo, pelo menos eu já disse isso aqui, eu vou reforçar. O que o trumpismo está tentando fazer é basicamente a mesma estratégia de convulsão social que o bolsonarismo tentou aplicar no Brasil. Vocês lembram, em 2022, o bolsonarismo jogou ônibus em chamas em cima de viaduto no Distrito Federal, tentou explodir um artefato no aeroporto de Brasília na véspera de Natal, atacou rede de transmissão de energia, etc, etc.
tudo o que poderia ser feito para tentar um caos social e a partir daí aplicar o 142 para determinar as Forças Armadas como força moderadora, foi feito. Essa era a ideia. Isso está claro, essas pessoas foram julgadas, condenadas, estão presas, plano para assassinar a autoridade da República e tal. A ideia primária aí era sim causar um caos social para botar as Forças Armadas como poder moderador através do 142 e, portanto, dizer que o pleito não poderia ser reconhecido, que a gente teria que chamar a eleição daqui a 6 meses, na volta a gente compra e nesse período lá se vão mais de 20 anos de ditadura. O que o Trump está fazendo nos Estados Unidos é basicamente a mesma coisa. Eu estou convencido que o Trump deseja que um policial do ICE seja alvejado por um imigrante. Seria o cenário ideal para o trumpismo. E pode acontecer, porque com o nível de animosidade que o Trump vem escalando através do ICE, assassinando pessoas, invadindo casas, sequestrando pessoas, sem nenhum tipo de determinação judicial, sem nenhum tipo de nada, absolutamente a revelia da lei, como age a milícia do trumpismo de fato. Mais cedo ou mais tarde, isso pode gerar um ataque contra um agente federal do ICE, e isso vai dar o pretexto que o Trump tanto almeja para tentar reverter a derrota que já está se desenhando nas eleições de midterm, que acontecem no começo de novembro, agora de 2026. O próprio Trump já disse que se os republicanos perderem o controle ou da Câmara ou do Senado, ele vai sofrer um impeachment e ele já está de olho em tentar reverter, em tentar esvaziar esse processo através do populismo penal barato que a extrema-direita sempre adota. O populismo penal, a xenofobia e esse tipo de estratégia que atua com base no ódio, que utiliza o ódio como plataforma política. E aí, para a gente encaminhar para o encerramento aqui, Alex, eu só quero deixar registrado isso aqui, tá? Esse texto é do Lucas Machado e da Aline Freitas, foi publicado pelo G1, hoje de manhã também, na madrugada, perdão, tá? Uma hora da manhã. Brasileiro detido pelo ICE durante entrevista de visto é transferido e família relata não conseguir contato. Segundo a advogada, Matheus foi levado da Califórnia para o Texas e deve seguir para a Louisiana. Esposa fala em desespero e falta de informações. Tá? Então vocês podem imaginar como é que fica a cabeça de uma família que tem um ente querido seu indo fazer uma entrevista de green card e é sequestrado. Um brasileiro nas mãos aí, vários, aliás, não tenho dados, mas esse é um brasileiro que a gente está noticiando aqui, que está sequestrado aparentemente pela milícia nazista do Donald Trump, tá bom? Bom, gente, eu falei para vocês da importância de ter acesso a informações legítimas e de informações que sejam organizadas e trabalhadas e análises que sejam constituídas com quem quer, de fato, proteger o patrimônio de vocês, com quem quer oferecer estratégias para que, num cenário tão altamente conturbado ao redor do mundo, você seja capaz de entender quais são os melhores investimentos para o seu suado dinheirinho. E aí é que entra o mapa da mina. Todos os anos o Moreira ele organiza essa aula e oferece o que tem de melhor em termos de análise, de previsão, sólidas, tá bom? Como é que a gente sabe que é sólida? Porque o que ele diz em um ano, a gente avalia no ano subsequente e tudo isso fica registrado. Gente, o que as análises e previsões para 2025 não é que a maioria foi acertada, não. O mapa da mina acertou absolutamente tudo, tá? No que diz respeito à taxa de juros, no que diz respeito a dólar, no que diz respeito a qualquer outro indexador que vocês eventualmente possam imaginar. Então faltam 2 dias, inscreva-se agora,
Tá aí na tela o QR Code, aponte para a tela o seu celular ou acesse despertaicl.com.br e inscreva-se agora. É absolutamente de graça e você vai ter acesso ao melhor conteúdo para decidir como investir o seu rico dinheirinho, tá bom? E não é essa falácia dos liberais aí que ficam fazendo o truque da bolinha para agradar o patrão, tá bom? É informação legítima com a qual você vai estar bem informado para decidir como aplicar o seu rico dinheirinho. Gente, por hoje é só, eu paro por aqui, agora vocês ficam com o N1 sob o comando da queridíssima Vivian Mesquita. Beijo para todas e todos vocês. Amanhã eu tô de volta aqui no Desperta ICL. Tchau, tchau, gente. Beijos. O cenário econômico brasileiro viveu um dos períodos mais imprevisíveis dos últimos anos. E quem continuou se guiando pelas mesmas velhas recomendações da Faria Lima, dos gerentes e dos influencers, ficou para trás. Mas existe um jeito de se preparar sem depender de promessas milagrosas nem dos gurus de mercado. No dia 29 de janeiro, às 8 horas, eu, Débora Maganha, vou estar ao lado do Eduardo Moreira para apresentar o Mapa da Mina de 2026. Uma aula gratuita que já virou um clássico e te mostra como navegar pelo ano que começa. Quais setores têm potencial real? O dólar deve pressionar ou aliviar? Quais investimentos merecem atenção e quais você deve evitar? Vamos te entregar essa clareza toda.